A paz, meus irmãos. Amém? Realmente uma presença de Deus ímpar, forte. Estava lembrando ali no banco. Mês de maio é um mês que não tem como não lembrar de um ano atrás, né? Dia 4? Dia 4 hoje. Há um ano estávamos sem água, 2 dias depois da enchente. Famílias desabrigadas, desespero, incertezas, dúvidas. E eu estava lembrando, lá em casa foram 2 ou 3 famílias que ficaram lá. Como que fosse hoje, 2 dias depois, nós também estávamos sem água, sem luz. Não tinha pegado enchente, estava abrigando as pessoas. Meu irmão veio lá de Nova Hartz, pegou lá no mercado em Sapiranga, que não tinha como comprar. Trouxe pão, trouxe comida. E ali estava o Edson, a Cris, o Davi, o Lucas e a Bruna. Família do meu sogro, minha família. E eu lembro do Edson, aquele jeito. Vai dar certo, vamos limpar tudo, vamos organizar. Esperou vir água, esperou passar. Logo foi lá, começou a limpar. E algumas lições nós aprendemos ali. Dali aprendemos algumas lições. Generosidade, compaixão, estender a mão. Aprendemos a humilhação ou a humildade da dependência, do cuidado, de não ser independente. E um fato que marcou muito a minha vida foi quando meu sogro chegou. Eu disse para minha esposa: vai buscar teu pai que a água vai levar ele. Ele morava ali no Figueirão, não ia mais ter como sair. Já foram pegar ele, já estava com água lá. Ele já não tinha muito. Tinha pouco. Sempre gostou de viver assim, livre, sozinho. E ele chegou lá na minha casa. 68 anos. Ele colocou em cima da mesa a Bíblia e uma identidade. Carteira de identidade. E eu olhei para aquilo. Ele tinha perdido tudo. Fiz um chimarrão e sentei com ele. Olhei para aquela Bíblia dele surrada. Olhei para aquela carteira de identidade. E é um bom encontro uma carteira de identidade com uma Bíblia. Fala muita coisa. Identidade e Bíblia fala muita coisa. E eu olhei para ele naquela situação, um homem com 68 anos, sobrar uma Bíblia e uma carteira de identidade na sua vida. E eu disse para ele: como é que tu tá, homem? E ele disse: mas eu estou bem, Sete. Eu estou vivo. Eu estou bem, eu estou vivo. Não falou nada do que ele tinha perdido. Nada. E aquilo foi um texto no meu coração. 2 homens sentados numa mesma mesa, tomando o mesmo chimarrão. Eu tinha posses, ele não tinha nada. Mas diante de Deus, 2 vidas, 2 almas. 2 almas, tão preciosas uma quanto a outra, que vale muito. Não pelo que tem, mas por causa daquela identidade. Meu irmão, um ano hoje, pode que você perdeu, recuperou, perdeu de novo. Não vou pregar sobre identidade, mas eu só quero dar essa introdução, que vai fazer parte. Se você não perder a tua identidade, se você resgatar essa noite a tua identidade, se você conseguir saber quem você é, você tem tudo. Você tem tudo. Mas não é isso que eu quero falar. Lembrei agora ali.
Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Último capítulo do médico Lucas. Vamos ler um pouquinho mais, vamos ler do 13. Eu vou ler na minha Bíblia, você pode ir acompanhando aqui no telão, é um pouco diferente, não há problema. Quem tem Bíblia, abra. Lucas 24, versículo 13. Vamos ler até o 21, eu preciso para você te contextualizar no que estava acontecendo. Esse dia é o domingo de manhã, ou de tarde, não sei. O domingo após a crucificação de Jesus. Na sexta, esse é o domingo. Domingo de Páscoa para nós. Versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas. Volta ali o versículo. Eu estou lendo na minha porque está sublinhado aqui o que eu preciso destacar com você. Versículo 15, volta por favor. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus. É bem diferente a versão, desculpa. Começou a caminhar com eles. Eu vou continuar lendo na minha. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas. Quero que você grave essa frase. E fazendo perguntas. Um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Marque isso também. E por que vós estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 21, tem mais uma pergunta que eu quero frisar aqui. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Friso também a palavra mas. Agora, com tudo isso, e já hoje sendo o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Deixa eu ver o 21 na versão de vocês aqui. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Feche teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E essa é a tua igreja. Não é a minha palavra e não é a minha igreja. É a tua. É a tua noiva, Senhor Jesus. Aquela que tu tem cuidado, preparado para um dia especial que será o dia do nosso casamento. Senhor, que a tua palavra nessa noite encontre a tua noiva, o coração da tua noiva. Que o Senhor venha trazer aquilo pela qual essa palavra foi escrita e direcionada. Aprove ao Senhor nessa noite me usar e eu me entrego para que o Senhor use, não para mim, mas para responder esse meu irmão, para trazer uma direção, uma orientação, uma revelação de algo que precisa ser dito essa noite. Então que o Senhor diga aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele está sendo escrito num momento de dificuldade. E o que eu vou falar algumas coisas aqui, que vai servir para as famílias que estão enlutadas, mas eu não escrevi isso por causa do falecimento do meu amigo, porque essa mensagem ela já estava há uns 30 dias, falei com o Anderson, Deus me deu uma mensagem sobre isso, e tem tempo já que essa mensagem está escrita, mas ela é oportuna também para vocês.
Eu quero falar hoje sobre expectativas frustradas. Fé abalada. Expectativas frustradas, uma fé abalada. Então segura no banco aí, que pode ser que nós vamos decolar hoje à noite. Vou com bastante paciência. Se você está com pressa de ir embora, deixa essa pressa de lado. Desliga teu telefone, teu relógio. Vamos dar uns 5 minutos a mais para o Espírito Santo, que eu creio que Ele vai trazer, Mara, um novo sorriso a muito rosto. E eu pergunto, meus irmãos, a nossa expectativa em Deus pode se frustrar? Me ajuda aí, vamos pregar junto. Sim ou não? Não deu para ouvir porque misturou 5 não. A nossa expectativa em Deus pode se frustrar? Sim. Não estou dizendo que Deus nos frustra. Isso é diferente. Estou dizendo que a nossa expectativa em Deus pode se frustrar. É o texto que lemos. Quem era aqui? Cleófas. Quem era o outro? Um discípulo de Jesus que andava junto. Um discípulo que andava bem perto, não dos 12, mas um dos que andava, não é dos 12, mas que andava bem próximo, bem amigo de Jesus. Porque Jesus logo vai ao encontro deles. Muito amigo, discípulos. E eles estavam frustrados. A sua expectativa, não, ainda não, deixa o outro texto. A sua expectativa estava frustrada, a sua fé estava. Quantas vezes oramos por algo com fé? Oramos por algo crendo. Oramos por algo que temos a total certeza de que nos surpreenderá uma resposta de Deus, um milagre, uma manifestação do sobrenatural, e o Senhor fará. E a realidade mostra o contrário. Quantas vezes nos frustra a fé, porque não recebemos uma correspondência daquela expectativa que colocamos naquela situação, naquele caso. Está me entendendo, meu irmão? Família, negócios, relacionamento, ministério, saúde, exames médicos, problema na justiça. Colocamos uma expectativa que Deus venha, faça a sua justiça. E muitas vezes essa expectativa é atendida, respondida milagrosamente. O que é milagre? Uma manifestação sobrenatural de Deus no curso natural da história. Quando Deus intervém, quando Deus vem e toca numa pessoa, cura ela e quebra o curso natural da doença. Ou uma intervenção que nós vimos aqui, até falamos em começar a gravar e testemunhar, porque muitas pessoas chegam até o pastor, chegam até nós, e contam dos milagres que está acontecendo aqui, e a igreja acaba não sabendo, a gente esquece de mostrar. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes a nossa expectativa colocada é frustrada e a nossa fé fica abalada. Eu vou colocar aqui 3 momentos que podemos nos frustrar com Deus, e também que são 3 formas de Deus responder as nossas orações. 3 momentos que podemos nos frustrar com Deus. Agora, frustrar com o homem, com o irmão, aí sim que é. Se nós nos frustramos com Deus, imagine o quanto que você não se frustra comigo. Porque muitas vezes colocamos a nossa expectativa em homens, em promessas humanas, em coisas que pessoas nos prometem, ou criamos expectativa em relação a uma pessoa. Pega um recado aí, nunca crie uma expectativa em relação à minha pessoa, e tem grande chance de eu te frustrar. Nos frustramos com o sistema. Hoje ainda falava com o pastor Olavo, falando algo do sistema do mundo, do político, social. E chegamos na conclusão que é melhor não ouvir certas coisas, porque senão a gente entra para dentro de um quarto de depressão, porque são coisas que frustram, e a gente não vê uma melhora, uma solução. Cada vez é uma notícia difícil. Então, eu não quero mais escutar essas notícias, eu quero começar a escutar mais as notícias que não se vê. As notícias que eu consigo ouvir
do reino do qual eu pertenço. Esse não me bota em depressão. Mas 3 momentos que nos frustramos com Deus. Então, o primeiro deles é: nos frustramos quando esperamos coisas que Ele nunca quis. Quando esperamos coisas que Deus nunca prometeu. Ai, como não, irmão? Não é porque você ouve um pregador eloquente, ou uma profecia de esquina, ou de altar, ou de sei lá quem, que é Deus que falou. Deus fala. Deus usa profeta, usa. Deus dá a palavra de direção, de resposta, de conhecimento. Deus libera promessas, amém, e glória a Deus por isso. Mas nem tudo que ouvimos é Deus prometendo, e a gente acha que é. Então nos frustramos quando esperamos coisas que Deus nunca prometeu. Tire a tua esperança daquilo que Deus não prometeu. Versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Mas, diz a Bíblia, agora com tudo isso, frustramos. O que esses discípulos, junto com todos os outros, por que eles desanimaram? Porque a esperança deles era em algo que Jesus nunca prometeu que faria. Pedro se armou para ser o chefe, o general do exército, achando que Jesus ia ser o rei de Israel, que eles iam dominar sobre Roma, que eles iam ser libertos da escravidão de Roma. Então lá Pedro seria o chefe do exército, o Judas ia cuidar do dinheiro, e eles criaram uma expectativa terrena de algo que Deus nunca tinha prometido. Não era esse o propósito de Deus, que Jesus os libertasse das prisões terrenas, do abuso de Roma, do sistema, da escravidão romana humana. Então eles se frustram, porque eles dizem isso, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, que libertasse Israel, que nós voltássemos a ser um reino, como era o reino de Davi, um povo que Deus abençoava, um reinado que tudo conquistava, e nós achávamos que Ele se assentaria no trono, nós seríamos os seus administradores, os seus chefes, os seus governadores, e eles se frustraram porque agora mataram o nosso rei. E quem estava caminhando com eles? Me ajuda a pregar, irmão. Gostei desse aqui, Anderson. Esse não vai quebrar. Só quase que eu tenho que pegar um banquinho, porque ele é meio... Quem gosta de dar tapa, isso é bom. Me ajuda a pregar, irmão. Quem estava com eles? Jesus entrou no caminho, meio que andarilho, e disse: o que vocês estão se perguntando aí? Mas tu só é um andarilho em Israel, tu não faz mais nada em Jerusalém, e tu não sabe o que está acontecendo? Tu tinha que saber das fofocas aí da rua. Não, o que eles estão falando? Jesus disse para eles. Me conte mais. Então, quando colocamos uma esperança, uma expectativa em algo que Deus não prometeu, a chance de frustração é de 100%. Bota o texto que diz assim, ó. Nós combinamos aqui com a mídia hoje, vai ficar bonito aí. Os discípulos esperavam um libertador político e terreno, mas Deus planejou um salvador eterno. É melhor ou não? Os planos dele sempre são melhor que os nossos. Os discípulos esperavam um libertador político e terreno, um presidente aqui para o nosso Brasilzão, por mais que eu quero. Mas Jesus não tinha vindo para ser presidente de Jerusalém, nem rei de Israel. Terreno. Porque Deus não estava preparando algo da terra para eles. Deus estava preparando e planejando um Salvador eterno, não para libertar das cadeias e do abuso dos impostos de Roma, mas para libertar a alma do pecador do seu pecado. Oh, meu Deus! Os planos deles são maiores. Algo maior Deus estava fazendo. Aliás, Deus sempre tem planos maiores. Deus sempre tem planos maiores do que os nossos.
Não precisa abrir, mas o livro de Isaías diz assim. Eu sinto a glória dele aqui, irmãos. Ah, meu Deus, está difícil de pregar, pastor Wilson. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Era bom eles terem um rei que governasse toda a terra? Ótimo. Mas o que Jesus estava preparando era muito maior, meus queridos. Porque esse rei, como Davi, ia morrer. Esse reinado de Davi passou, mas o reinado do Senhor Jesus Cristo continuou depois e depois e depois. Todos os reis foram enterrados, mas ele continua vivo, andando para cá e para lá, no meio dessa igreja. Ele continua no meio, aonde 2 ou 3 corações estão, ali ele está reinando. Aquela moça que vem na frente junto com a apresentação do menino, o Senhor me deu uma palavra para ti, você, de óculos. Você sabe que os planos dele para ti são maiores. Ele mandou te dizer que ele está alargando a tua visão. Ele está alargando a tua visão para você enxergar aquilo que você nunca enxergou. O segundo motivo que nos frustramos, ou que podemos nos frustrar com Deus. Então o primeiro é quando queremos coisas que Deus não prometeu. Quando esperamos coisas que Deus não prometeu. Porque quando Ele promete, meu irmão, passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passam. O segundo ponto é quando envolve o fator tempo. E aqui muitos se perdem. Esses bancos aí, a maioria deles está vazio, por causa do fator tempo. Alguém não esperou a promessa. Alguém que ia sentar do teu lado, afastou, desviou, parou a carreira, como Paulo diz, porque não entendeu o fator tempo. No próprio versículo 21 que nós lemos, também diz assim: e nós esperávamos que ele remisse Israel. Achei aqui a primeira aplicação, coloquei para você. Quando espera algo que Deus não promete. Segundo, eles dizem, mas agora, contudo, já hoje é o 3º dia e não tem sinal desse homem, que até disse que ia ressuscitar, mas nós viemos para casa, vamos tratar os porcos, tirar leite das vacas, desistimos desse ministério. Eles abandonaram o ministério, voltam para Emaús frustrados, porque o tempo já tinha passado. O tempo estava passando e eles não viam nada. Tiveram um pequeno sinal. É verdade que também algumas mulheres, diz o versículo seguinte, dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo, e alguns e tal. Mas mesmo assim, eles não deram ouvido. Porque o tempo de Deus não estava alinhado com o tempo deles. Primeiro, eles vê o rei terreno sendo morto. Passou um dia, 2 dias, já é o 3º dia. Nós vamos voltar para os nossos afazeres, porque a nossa expectativa foi frustrada. Meu querido, Deus não está preso no nosso tempo. Deus não está preso e não se submete às nossas agendas. Deus, eu já pedi resposta de Deus em um tempo. Deus, tu pode me dar uma resposta dentro desse tempo? Porque eu sei que é o Senhor que está falando. Outras vezes Deus já deu uma palavra, diga para essa pessoa que em tanto, lembra, Clóvis, você estava lutando lá com uma situação do teu filho, Deus deu os dias que ia acabar. Deus fala, Deus faz isso quando Deus fala. Mas Deus não está preso no nosso tempo, nem nas nossas agendas.
projeta para mim o ponto 2. Deus não trabalha para atender expectativas humanas, mas para cumprir propósitos eternos. Porque atender expectativas humanas é resolver coisa para agora, para hoje só. Deus faz isso? Também faz, mas Ele trabalha o plano, o projeto original, lá de antes de existir luz, era para um propósito eterno, e não para um propósito de 24 horas, 48 horas, 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Ele ressuscita Lázaro do túmulo, mas Lázaro volta a morrer. Não estou desfazendo o milagre. Eu amo o milagre. Eu gosto de milagre. Eu não consigo ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ver que está cheio de testemunho de milagre. Para que está escrito? Testemunhos de milagres que Jesus fez. Mas aquele Lázaro voltou a morrer. Porém, o propósito pelo qual Jesus fez aquilo era um propósito eterno. Declarar a sua divindade diante daqueles religiosos. Esse que tem poder sobre a morte, tem poder de falar o que fala. Meu querido, Deus não está preso no meu tempo, nas minhas respostas. Ai, coloquei Deus contra a parede, eu vi alguém dizer. Meu Deus, só se é um Deus que ele carrega no bolso. Porque o Deus que eu conheço, que a sua glória enche esse templo. Quem o coloca contra a parede? Não está preso no meu tempo, não tem que responder as minhas perguntas no meu tempo. Ele é o dono do tempo, Ele é antes do tempo. Eu não entendo isso. Não é para entender mesmo. Como vai entender? Quem criou Deus? Ele diz, eu sou. Ponto final. Ele é. E esse é o nosso problema. Daqui a pouquinho eu vou fazer um convite para você saltar do teu banco com fome e sede, não de resposta. Porque se você vier para frente com fome e sede de uma resposta, pode ser que você volte frustrado, porque pode ser que Deus não responda. Mas eu já vou falar do convite para você essa noite. Te prepara. Só para quem quer transformação mesmo. Eu estou trazendo uma palavra, meu irmão, que vai curar a tua alma hoje. Mas eu não estou frustrado com Deus. Então guarda no bolso, porque semana que vem tu pode usar ela. Aprende e amadureça. Muitas vezes queremos as coisas certas que Deus também quer para nós. Isso aqui é lindo. Eu quero uma coisa que Deus também quer. Deus me fez uma promessa e a promessa vem dele. E aí nos frustramos com o fator tempo. Então o primeiro que eu disse que é o motivo de frustrarmos com Deus é quando nós queremos uma coisa que Deus não quer. Um filho que quer uma coisa que o pai não quer, vai se frustrar, né, Fernandão? Fernando tem um jovem e um adolescente. Eu tenho quase jovem, um adolescente, uma pré-adolescente, a criança. E quando elas querem o que eu não quero, quem que se frustra? Elas. Deus não se frustra. Deus não é frustrado, pastor Ademir. Deus não é frustrado. Deus não está atrasado. Deus não tem depressão. Deus não tem que marcar hora com o psicólogo. Deus é perfeito, faz tudo certo. E tem vezes que Deus quer, e eu também quero, porque a Bíblia diz que Ele coloca o desejo e Ele faz o realizado o desejo que Ele coloca. Mas o nosso problema, meu irmão, é a tal da pressa que me sacode. Bota no micro-ondas. E se desse para só passar na frente do micro-ondas e esquentar, já estava bom. Porque uma vez, nós botamos fora o nosso lá. Nós vamos para o fogãozinho lá, irmão. Bota o resto de comida ali no fogão, esquenta na panelinha. Não tem micro-ondas lá em casa. Leite, esquenta Sabiam que dá para esquentar leite no fogo com leiteira? Dá, irmãos. Dá mesmo. Uma vez ia lá, pastor Elodie, pegava lenha, fazia cavaco, acendia o fogo, botava a panela, 9h30, 10 da manhã, cozinhar a carne. Aí veio o fogão a gás, aí é mais rapidinho. Aí veio o micro-ondas, mas 30 segundos é muito tempo. Esse é o nosso problema, quando nós olhamos para um Deus micro-ondas e achamos que o que Ele quer
que esse negócio esquente, ó, tivemos um princípio de incêndio aqui hoje. Tivemos um princípio de incêndio. Pode que esse fogo do Espírito pegue. Tá, irmão, você que está visitando a igreja hoje, não sai quebrando os vidros aí, ó, do alarme. Incêndio espiritual que eu estou falando, quando o fogo de Deus vem, desce sobre os homens, mulheres, os enche com o seu fogo, os purifica, os cura, os transforma. E esse fogo está sendo aceso com lenha grossa. E vai pegar. Estou soprando aqui. E estou botando lenha. Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem tempo. E há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Só que não é o tudo tem o meu tempo. Tudo tem o tempo dele. Tudo tem o tempo e o tempo é dele. Mas nós pegamos esse versículo, tudo tem o seu tempo, e tem que ser hoje, e é agora, e aí no outro extremo, o sossegado. Eles dizem, não, tudo tem o seu tempo, também daí deixa para daqui 10 anos. Irmão, não é nem cá e nem lá, é o tempo dele. Lembra daquela propaganda da televisão que dizia, no horário de verão, acerte o seu relógio. Tinha um reloginho que corria na tela assim, acerte o seu relógio. Dia 15 de fevereiro, eu lembro que trocava o horário. Lembro porque meu irmão casou 15 de fevereiro, né? Por isso que eu lembro até do teu casamento. Trocou o horário, nós ganhamos 1 hora no casamento dele. 15 de fevereiro, acerte o seu relógio. Meu irmão, não é a Globo que está falando, é o céu que está dizendo, acerte o seu relógio com o relógio de Deus. Esteja no centro da vontade dEle, aonde Ele quer que você esteja, no tempo que Ele quer que você esteja, recebendo aquilo que Ele quer que você receba naquele tempo, ou não recebendo naquele tempo, mas acerte o seu relógio espiritual. Porque não é Ele que tem que acertar o relógio conosco. Não é Deus que vai chegar aqui e perguntar, pastor Olavo, que horas o Senhor quer que eu sirva a refeição. É nós que temos que acertar o nosso relógio com Ele e entender que hora é aí. Ah, então nós vamos alinhar aqui também, com base na hora que é aí. Para querer o que tu quer aí, no teu tempo aqui. Ó, uma bênção fora do tempo de Deus pode se tornar uma maldição. Uma bênção, estou falando de bênção. Fora do tempo pode ser uma maldição para a tua vida. Quantos pais que desgraçaram a vida de filho fora do tempo, dando uma bênção. Vamos para a vida prática, vamos para o dia a dia. Gente, não entender o tempo frustra nós. Não entender o tempo nos frustra. Deus não trabalha para atender expectativas humanas no tempo humano, mas para cumprir propósitos eternos. Calma. Não estava 1 ano atrás, eu falei? Olha aí, isso aqui estava cheio de comida, roupa, gente trabalhando, desabrigado. Olha aí, o tempo passou. Nós queríamos que o Edson estivesse aqui pregando hoje à noite, dando testemunho. Mas o propósito eterno foi cumprido. Terceiro motivo que nós podemos nos frustrar com Deus. Eu até disse que esses 3 motivos são 3 respostas de Deus, né? A primeira resposta que eu falei, quando Ele não quer, é quando Deus diz não. Você ora e Deus diz, não vou te dar. Nos frustra. A segunda que eu falei é quando Deus diz, vou te dar. Mas espera aí. Espera um pouco. E a terceira resposta de Deus é quando Deus não responde. É quando Deus fica em silêncio. Isso nos frustra. Mas pelo menos falasse uma coisa. Se pelo menos dissesse alguma coisa. O silêncio é uma das formas mais íntimas e profundas que Deus fala. O silêncio de Deus não é a ausência de fala.
O silêncio de Deus é uma das mensagens mais profundas que Ele pode dar ao teu ser. Porque Deus é Espírito. E o silêncio de Deus é terapêutico, porque contribui muito para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Se tem algo que me faz crescer, é quando Deus não fala. Esse dia eu achei lindo o próximo irmão, no telão pode ser. Achei lindo um irmão que vivia dizendo que Deus fala aqui, Deus fala isso, Deus fala aqui, Deus falou aquilo. Irmão, Deus não fala tanto assim. Porque tudo que Ele fala, Ele tem que cumprir. E aí o irmão disse, Sete, amadureci um pouco. E eu entendi, eu achei demais aquela frase. Eu entendi que todas as vezes que Deus falou comigo. E Deus falou comigo que nunca falou comigo. Isso é profundo. Eu disse, cara, isso é Deus mesmo. Mas um irmão que está crescendo, que está amadurecendo, ele disse, foi lindo, nem sei. Deus falou comigo que nunca falou comigo. Eu disse, isso foi Ele que falou. Porque muitas das vezes ele fica em silêncio. Pastor Olavo sabe disso. 15 anos orando, 10 anos orando, aí Deus dá uma palavra. Aí Deus dá uma direção. É mais uma palavra. De repente outra. Mas são firmes ou não? São firmes. Só que quem não aprende a ouvir Deus no silêncio, meu querido, está perdido e frustrado. Porque no teu tempo de vida com Deus, Ele vai ficar mais quieto do que vai falar. Deus não é que nem eu. E nem que nem o apóstolo Paulo. O Edson deve ter chegado no céu e procurado o apóstolo Paulo. Porque o Edson ia dizer, eu tinha um amigo lá na terra. Espero que o Edson tenha dito para ele que eu vou demorar para chegar. E tu vai conhecer ele, apóstolo Paulo, baixinho, porque Paulo também de certo era baixinho, eu imagino. E a Bíblia diz que Paulo era tagarela, né? Ele foi pregar para um rei lá e falaram, mas esse tagarela quase que me persuadiu. E o Edson deve estar dizendo para o apóstolo Paulo, tem um cara lá na igrejinha, baixinho, e fala que nem tu, fala bastante. Só entende um pouco menos que tu. Tu entende mais. Mas Deus não é como eu, meu irmão. Deus não é como eu. O silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus, se até hoje te frustrava, amadureça agora. Cresça no raciocínio, no entendimento, que o silêncio que Deus está contigo é uma resposta. Só para quem tem Bíblia de papel agora vai achar o texto que eu vou falar. Mateus capítulo 1. Só para quem tem Bíblia de papel. Se você pegar Mateus capítulo 1, o telão não vai achar, né? Não vai conseguir. E voltar uma página, você vai achar isso aqui, ó. Tá vendo aí que está em branco? Os que nos assistem pelo YouTube são bem-vindos. Deus também fala no silêncio. Fica tranquilo. Continua aí. Tem na tua Bíblia também isso aqui ou não? Tem, irmão Jeff? Está em branco aí? Tem nada. Sabe o que significa isso? Algumas não tem, algumas têm um desenho, texto. E no celular não vai achar mesmo. Isso aqui é entre a última palavra que Deus falou pelo profeta Malaquias, do Antigo Testamento, e a primeira palavra que Deus fala no Evangelho através de Mateus. Você vai achar essa página em branco. Sabe o que significa isso? Período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Quem é bom de teologia, aí já fez aula com o professor Ulisses, vá lá para a teologia, te inscreva lá. Quanto tempo, irmãos, esse silêncio de Deus durou? Quanto? 400 anos. Irmão, 400 anos não é 40. Se Deus ficar quieto contigo 40 anos, meu Deus, se Deus não falar comigo no culto hoje, eu vou para outra igreja. Não, eu vou ir mais um domingo lá no pastor Olavo. Mas se Deus não falar comigo, se não usar o pregador para falar comigo, eu vou na outra igreja, e eu vou na outra cidade. Meu irmão,
400 anos você vai procurar a igreja em tudo que é canto e não vai achar. 40 dias já se desvia. Você que é novo aqui, fica tranquilo que você já está nascendo enraizado hoje. Hoje não é leitinho, né, pastor Ademir? Tem que mastigar, é carne até meia dura. Alimento sólido. 400 anos, gente, é quase o tempo de vida do Brasil. 400 anos sem Deus usar um profeta, sem Deus liberar uma palavra, sem Deus dar uma direção. E esse povo marchando com a última promessa que tinha. Deus em silêncio, não fala mais nada, não se levanta outro profeta. Nesse período, meu querido, eu quero perguntar para você, o que veio depois do silêncio de Deus? Quem veio? Jesus, meu querido, depois do silêncio de Deus, te prepara, porque pode vir a maior resposta que você nunca recebeu. Está fraco o teu aleluia? Meu Deus do céu, onde é que tu está, meu irmão? Eu disse que depois do silêncio de Deus, Ele enviou o Messias, o Salvador da tua vida, aquele que resolve tudo que você não consegue resolver, que perdoa teus pecados, sara a tua alma. Agora sim. Meu Deus, estou tomado pela presença dEle aqui. Ah, tu é menino? Eu sou menino, eu sou. Quero continuar sendo apaixonado por Ele. Porque eu sei que quando vem silêncio lá em casa, ou vem tribulação, ou vem qualquer outra coisa, eu e a Solange começamos a orar e agradecer, e dizer, está chegando coisa boa, porque quando Ele ficou em silêncio, Ele trouxe o melhor para essa terra. Meu Deus! Você ora o Pai Nosso? Pai Nosso, que está no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é ali, como eu quero aqui, como é ali. Venha o teu reino. Nós queremos a vontade dele. Isso não é uma musiquinha bonita para cantar. Eu sei que tem uma música que canta isso. Isso não é uma música para ficar embalando bebê. Isso é uma palavra que Jesus disse, ó, não quer orar mais nada? Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Venha, venha, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus ora o Pai Nosso de novo no Getsêmani. Seja feita a tua, não a minha. Eu não quero ir para a cruz, mas seja feita a tua e não a minha. Venha o teu reino em igrejinha, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na minha casa, venha o teu reino, venha. Mas nos frustramos por quê? Porque queremos o nosso reino, o nosso tempo, a nossa resposta, a minha bênção. Glória a Deus por esse grupo de louvor. Não esse grupo de louvor dessa igreja. Oh, glória a Deus. Enquanto eu estou assistindo louvores na televisão, que é tudo para o homem, eu recebo, eu ganho. Para mim, Ele responde, Ele dá. Eu vejo um grupo aqui levantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um louvor cristocêntrico. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. A Ele a glória. Agora, como restaurar uma fé abalada? Estou terminando. E se você tem fome e sede de Deus, você vai correr desse banco e vai dobrar teu joelho, vai ficar em pé, vai sentar, vai rolar. Mas nós vamos orar contigo, e nós não temos nada para dar, mas Ele tem um reino, um tempo, uma resposta para colocar no teu coração. Como restaurar uma fé abalada pela frustração? No mesmo capítulo que nós estávamos,
24, versículo 28. Vai seguindo o texto e diz que Jesus vai no caminho expondo as escrituras para eles, falando que tinha que ser assim, que os profetas falam, que importava que ele padecesse para a sua glória, para que entrasse na sua glória, e vai falando. E aí eles estão indo, né? Estão indo na estrada de chão batido, capoeira, roça, e chega na casa, na encruzilhada da casa dos dois. E Jesus faz como que vai passando. Beleza, tá bom então, boa noite. E eles dizem assim: já está tarde, andarilho, fique conosco. Ah, meu querido, para restaurar uma fé, eu vou ler o texto. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais a longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu, e lhe deu. Partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu. Eu amo esse Jesus. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração em nós, quando pelo caminho ele falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora se levantaram, era noite. Veja bem, como a frustração, ela é vencida. Veja bem, uma pessoa frustrada voltando para o seu caminho, retoma o seu ânimo, a sua fé, reconstrói a sua fé, restaura a sua fé e volta de madrugada, meia-noite, não sei que horas, vamos voltar. Irmão, eu não fui atrás dos dados aqui, mas era uma caminhada de quase um dia. Vamos voltar amanhã de manhã. Não, quem tem a promessa, quem tem um encontro com ele, não espera o outro dia. E eles dizem assim: na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, porque Judas tinha se enforcado, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes havia acontecido no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Quer restaurar a tua fé? Eu vou te dar 3 dicas agora. Glória mesmo, minha irmã, diga de novo. Tudo no versículo 28 foi quando eles disseram para ele: entra aqui. A primeira atitude para restaurar a tua fé, para restaurar a tua frustração, para curar a tua frustração e restaurar a fé, é convidá-lo, meu querido. Pode deixar passar, ou pode convidar. Tu viu que ele não entrou de oferecido? Tu viu que ele não entra onde ele não é bem-vindo? O Espírito Santo até bate para entrar. Apocalipse diz: eis que estou à porta e se você abrir, entrarei, vou cear contigo. A gente usa isso para evangelizar os não crentes lá na rua que não conhecem Jesus. Escrita a igreja: se você abrir a porta, dá para evangelizar? Claro que dá. Dá para usar para crente? Claro que dá. Abre a porta que eu quero entrar e cear contigo. Com quem ele faz ceia? Convida ele, meu irmão, para vir para dentro da frustração. Você já convidou ele para vir para dentro da frustração? Ou você só reclama dele? Ou da situação? Eles convidaram ele para vir para dentro da casa da frustração. Aquela era uma casa de frustração. Convidaram ele para vir para dentro daquela frustração. Quanta resposta eu tive de Deus nas minhas frustrações, com homens, com sistema,
com Ele. Não é feio dizer para Deus que está frustrado com Ele. Não é feio fazer pergunta para Deus. Ele diz, vamos lá, argumente comigo. Deus não vai te amar menos, meu querido, se você perguntar ou disser, Deus, estou frustrado com isso. Eles disseram para Ele. Deus não vai te amar mais, nem menos. Deus não vai te castigar se você expressar as verdades do teu coração, porque Ele já conhece. Mas convida ele para entrar para dentro da frustração. Convidá-lo é iniciar a restauração daquilo que está doendo. Está doendo algo? Convida ele. Diga, fica aqui. Entra aqui. Entra aqui nessa dor. Entra nessa dor. Segunda atitude para restaurar a tua fé abalada. Deus está falando com pessoas aqui. Só não entende quem não quer hoje à noite. Estou sendo claro? Simples. Vou ficar preocupado se alguém sair daqui frustrado com Deus, porque isso não aconteceu, aquilo não aconteceu, aquilo outro aconteceu. E muitas vezes Deus dá outro caminho para a gente, né? Não acontece do jeito que a gente quer, mas Deus dá outro meio, outro jeito. Orei com uma moça com câncer. Foi para o hospital, fez um tratamento. Jesus curou a filha dessa moça. E ela disse para mim depois, mas Deus não curou ela na hora. Eu não aguentei. Eu disse, ousa você dizer que não foi Deus que curou a tua filha? Não, isso eu não posso dizer. Então vá dormir, vá lavar roupa. Porque ela sentiu o peso da palavra. Você ousa dizer que não é Deus, mesmo com o médico, com o psicólogo, com a solução humana? Porque Deus usa quem quer, quando quer e onde quer, até a mula. Ousa você dizer que não é Deus? Diga. Convide ele para entrar. Segunda atitude, versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu-lhes. Mesa, meu irmão. Frustrações, muitas se resolvem na cama de joelho. Outras na mesa da comunhão. Você anda sozinho? Quem cuida do teu coração? Quem você tem para compartilhar a frustração? E de repente aquele irmão, que a Bíblia diz que se torna um amigo mais chegado que um irmão, de repente aquela frustração, aquela pessoa na mesa da comunhão, ela responde, soluciona, cura, restaura a tua fé abalada. Nunca vi, mais difícil restaurar sozinho. A Bíblia diz, melhor é que fossem dois do que um, porque se um cair, o outro o levantará. Se um tiver frio, o outro o esquentará, o aquecerá. Na mesa de comunhão, eles levam ele para a mesa. Isso fala de intimidade com o Senhor, mas também com o irmão, porque eles não sabiam que era o Senhor. Era um irmão, era um amigo, um andarilho. Mas eles viram que aquele andarilho confortou eles com aquela palavra. Chamaram para a mesa. E meus irmãos, discípulo de Jesus, conhece ele no silêncio? No silêncio. O que Jesus falou mesmo na mesa? O que ele falou na mesa? Eu imagino que Jesus pega aquele pão e ele dá graças. A Bíblia diz que ele abençoou e partiu o pão. Era o costume deles. Quando Jesus pega aquele pão, na intimidade, só senta na mesa quem é íntimo. Estou falando de intimidade. Quando ele pega aquele pão, eles fecham os olhos. E um discípulo escuta a voz do seu mestre. Um filho conhece a voz do pai. Um crente tem que conhecer a voz do seu Deus. Todos de olhos fechados, ele diz, imagino eu, Pai, graças te dou. Eles já tinham ouvido isso na quinta-feira de noite. Ou não estavam juntos, mas em outro momento.
Na multiplicação dos pães e peixes, ele tinha pegado um pão. Pai, graças te dou. E em outro dia, quem sabe numa cruzada evangelística, Jesus pega o pão para alimentar. Pai, graças te dou. E quando eles ouvem que aquela voz era familiar, eles abrem os olhos e ele não estava mais, ele já tinha ido, ele tinha partido, porque os discípulos o conheceram no partir do pão. Meu irmão, a pandemia já passou, vai ter intimidade e comunhão com teu irmão, porque ali tem cura, na mesa tem restauração, na mesa tem... Oh Jesus, eu estou apavorado, perdi tudo aqui. Tem restauração da fé. Quantos se desviaram porque não tinha uma mesa? Um dia saímos do culto, levamos um irmão lá em casa. E gente, eu disse para ele, como tu conseguiu chegar até aqui sozinho? Meu irmão, cede. Aí um disse para mim, ninguém me convida para ir na casa. Eu disse, tu já convidou alguém? Não. Intimidade, mesa. Estou escrevendo um outro livro sobre o poder da mesa. Deus me deu um livro, vai ser lançado daqui 30 dias hoje. Até esqueci o nome do livro. Vai. Entra lá no meu Instagram lá depois. Esqueci. É do improvável ao heroísmo. Como Deus pega pessoas frustradas, comum, desiludidas, sem identidade. O livro é bom, foi avaliado pelo pastor Ademir, pastor Olavo e pastor Anderson. Dei para os 3 ler. E fui sincero com eles, se for ruim me diga que vamos abrir a latinha do lixo e vamos botar fora. O livro fala de pessoas improváveis que Deus levanta. E o que Deus faz através dessas pessoas para deixar um legado. E esse livro nasceu de uma dor. Uma dor de ver pessoas dizendo, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Não, aí vocês têm o dom, eu não tenho. Nada disso. Deus faz com quem Ele quer. Ele pega quem Ele quer e Ele capacita. É isso que fala o livro. Vamos lançar no dia 4. E esse outro eu estou escrevendo é o poder da mesa. O poder dos relacionamentos. Por isso que eu entrei nesse assunto. Porque eu vi aqui que na mesa eles foram restaurados. Na mesa eles foram curados. E terceiro, atitude para restaurar a tua fé. Eles ouviram a palavra. Eles deixaram a palavra entrar. A palavra, a partir do momento que Jesus se revela, fez sentido. Pode que hoje não está fazendo muito sentido, mas se Jesus entrar no teu coração, ou se Ele já está aí, se o Espírito Santo está aí, Ele te lembrará da palavra que entrou hoje, que entrou ontem, que entrará amanhã. Ouça a palavra, deixe a palavra, ela é a autoridade máxima. Foram restaurados porque eles disseram, não ardia os nossos corações, quando pelo caminho falava da palavra, falava das escrituras. Meu irmão, deixa a palavra entrar. Dar ouvidos à verdade, a exposição da verdade, nos faz conhecer os planos de Deus e não viver de fantasia religiosa. Eu vou pregar 1 hora hoje aqui, ou um pouco mais. E você vai ter a semana inteira de oportunidade de colocar lixo na tua cabeça, fantasia. Você vai assistir no teu celular ou na televisão coisa boa e coisa ruim. Deixe a palavra. Quanto tempo faz que você não estuda a palavra? Vive de videozinho do TikTok, pregação, mas é gospel, né? 3 minutos de YouTube. Mas é de Deus, pastor Anderson. Eu sei. Bota a frase no telão. Escrevi aqui, exposição da verdade mais intimidade é igual à revelação do propósito que Deus tem para a tua vida. Não vai vir por videozinho do Instagram. E eu boto bastante lá ainda. Exposição da verdade, mais intimidade. Mais, uma somada a outra. Foi o que eles tiveram ou não foi? Ouviram a verdade. Jesus foi dizendo, mas convinha que o Messias, o Cristo padecesse para salvar e tal. E pregou para eles. E na mesa tiveram intimidade. Joelho no chão, no quarto, na mesa, onde você estiver com Ele. Vai ser igual à revelação do propósito que Ele tem para a tua vida. Quando Ele revelar o propósito que você descobrir, acabou a frustração. Porque até na desgraça tu vai ver sentido. Você fala com o pastor Olavo, tem vezes que tem gente que fica até braba.
Um dia caiu um portão em cima de um pé de um irmão lá, quebrou, o pastor disse, o outro tá bom? Tá bom? Glória a Deus, então vamos para frente. O pastor vê o propósito, não que caiu o portão, mas no que sobrou, no bom. Porque quem Deus revela o propósito não se frustra com coisas. Não vou entrar nesse assunto. Vamos ficar de pé. Deus não é o que eu espero, meu irmão. Deus é o que eu preciso. Ele disse para Moisés: diga para o povo que o meu nome é Eu Sou, com E maiúsculo, S maiúsculo. Sabe o que significa Eu Sou? Você que está novo aí. Sabe, Richard, meu amigão? Eu sou, quando Deus diz assim, ó Moisés, Moisés perguntou o nome para Deus, o que eu digo lá no Egito? Quem tu é? E Deus disse, diga que o Eu Sou te enviou. Eu sou é tudo. Eu sou tudo que tu precisa. Eu sou a salvação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a solução para tudo. Eu sou tudo. Então Deus não é o que eu quero, Deus é o Eu Sou, Ele é quem é. Quando nós começamos a entender os planos de Deus, começamos a viver Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha isso, gente. Não se conformem com esse mundo. Todo mundo não. Quem trabalha na fábrica sabe que tem a forma do sapato, né? Forma. Então o sapato é formado por aquela forma. Deus está dizendo, não se conforme. Não tome o molde desse mundo. Não se conforme com isso. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Vocês oram o Pai Nosso, eu quero que vocês experimentem a minha vontade. Me conheçam, transforme o vosso entendimento, viva profundidade com Deus, viva conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Conheça os planos, os projetos, as escrituras. Não tem mais nada maior do que isso para te dizer hoje à noite. E você vai renovar a tua mente e vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quanta gente aqui que, se eu perguntasse, não está vivendo a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Você não está. Boa, perfeita. Será que isso que está acontecendo na tua casa é a perfeita vontade de Deus? É a agradável vontade de Deus? Ah, meu querido. Nós precisamos de um realinhamento da nossa fé, de uma restauração, de uma fé abalada. Bota a imagem do início do culto. Obrigado. Precisamos de um realinhamento das nossas expectativas e das nossas intenções em relação a Deus. Deus não é um Aladim da lâmpada que terminou a pilha, que não funciona. Deus não é nosso empregado. Deus não é nosso servo, que eu mando e Ele obedece, que eu peço e Ele tem que fazer, e que se o pastor ou o louvor não for bom, o pregador não prega bem, eu me frustrei, eu não gostei do culto. O culto não é para ti, o culto é para Ele. Estou preocupado quando Ele não gostar. O culto é para Ele, meu irmão. Um realinhamento das nossas expectativas em relação a esse Deus. Lembra dos ladrões da cruz? Falei esses dias aqui, eu gosto disso. E um dia eu fiquei olhando os dois. Um queria descer da cruz, né? Tu é o cara mesmo, tira nós daqui. Enquanto ele queria descer da cruz, Jesus queria levar ele para o paraíso, gente. Pensa nisso. O cara queria só descer da cruz, Jesus queria só levar ele para o paraíso. Os planos dele são maiores que os nossos. A vontade dele é melhor, pode ter certeza que é melhor. Eu vou fazer um convite aqui agora. E eu não queria que você viesse na frente para buscar uma resposta, porque pode ser que tu vai te frustrar. Se você vier buscar uma resposta, pode ser que você vai se frustrar, como esses dois aí. Iam perguntando no caminho, por que isso? Agora, eu posso te prometer uma coisa que essa palavra promete. Se você vier na frente para buscar consolo,
e paz eu te prometo que tu leva, porque ela promete. Diz que o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e não o conhece, mas você o conhece, o Consolador é o Espírito Santo. Esse eu posso entregar para você levar, orar para você receber, você desejá-lo e tê-lo. A promessa de consolo, essa nós podemos garantir. A promessa de paz no meio da guerra, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes façam as petições de vocês conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Isso eu te prometo. Agora a resposta, não sei. Pode ser que você vai se frustrar. Mas se você quer consolo, paz no meio dessa guerra, eu já tinha corrido desse banco vindo aqui na frente. Se você quer realinhar a tua expectativa em relação a Deus, se você quer realinhar o teu propósito em relação ao céu, se você é um daqueles que ora e diz: Pai, desce o céu, vem o teu reino. Hoje é dia de vir o reino. Hoje é dia de vir o reino. Gilson, você é um pregador do evangelho. Não te esqueça, você é um pregador do evangelho. Realinhe o teu propósito hoje com o Senhor. Meu Deus, a tempo e a fora de tempo, pregue o evangelho. Quando ele encontra sedentos, ele é a água. Ele é a água. Ele diz: se você tem sede, isso também eu posso te prometer, vem e beba. Se você tem sede, vem e beba. Eu queria ver casais agora dando a mão um para o outro, sem vergonha. Sem vergonha. Todo mundo fecha os olhos aqui, ó. Ninguém julgando ninguém. Na mesa da comunhão, essa mesa que eu falei, ó, escute isso. Vamos ser uma igreja de amor aqui, ó. Na mesa da comunhão com Jesus, ninguém acusa o outro. Na mesa todo mundo dizia: Senhor, por acaso sou eu que vou te trair? Ninguém dizia: Senhor, é ele? É ele? Não, ninguém pode acusar. Fecha os olhos, pegue de mão na tua esposa, no teu esposo, pegue teus filhos, venha realinhar o propósito, venha realinhar o chamado. Os pastores vão orar. Isso nós podemos fazer, orar com você, liberar uma unção sobre a sua vida, ministrar o teu coração. Mas é o Consolador, é Ele que sara as feridas, é Ele, é Ele, é Ele. Um posicionamento com o céu. Quem sabe você diz: hoje eu acerto o meu relógio. Uma renúncia das vontades, das nossas expectativas. Quem sabe você está no banco e está disposto a dizer: Senhor, hoje eu abro mão das minhas expectativas, eu quero as tuas. Qual é a tua expectativa para minha casa? E abraçar essa expectativa. Um grito de basta. Quem sabe uma família está aqui, um dos dois tem que ter coragem, dá a mão para o outro, diga: vamos lá. Um grito de basta, um grito de renovo, um grito como esses dois tinham no coração, queimando o seu coração, porque eles queriam mais de Deus, e voltaram rapidamente para estar com os 12, porque o Senhor renovou a sua esperança, renovou a sua fé. Ei, meu irmão, teu ministério não está acabado, tua família não está acabada ainda. Se tem uma chance, eu conheço um Deus que tudo pode. Pode ser que tenha um tempo que não é o teu tempo, mas Ele pode fazer. Abra o teu coração, vamos liberar uma unção aqui agora, em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor.